Nossa programação é política. Estamos aqui ao lado do jornalista Ricardo Rodrigues, ele que semanalmente tem participado aqui do Supermanhã, analisando o cenário nacional da crise política desde a queda da presidente Dilma Rousseff. Antes da queda e agora pós-impeachment, né? Pelo menos esse momento de afastamento por 180 dias da presidente Dilma Rousseff. A cada semana, o chamado novo governo, o governo interino de Michel Temer, surge com alguma nova revelação. A mais nova envolve ao Sérgio Machado, presidente da Transpetro, ex-presidente da Transpetro, ele que teria sido indicado ainda por Calheiros, né, nesse período, nos últimos 12 anos, e o Sérgio teria gravado em várias situações o presidente do Senado, José Renan Calheiros, tentando aí se defender, se esquivar e se proteger dos avanços da Operação Lava Jato. Já conseguiu a derrubada de um ministro Romero Jucá, ele que era do planejamento, agora já tem um novo nome ligado ao governo, é exatamente o Fabiano Silveira, ele que é ministro da Transparência do governo Temer, está na mira, porque foi gravado também em conversas por Sérgio Machado, no mesma situação em que estava o senador, presidente do Senado, o alagoano Renan Calheiros. Ricardo Rodrigues, a crise continua, a economia, algumas medidas foram anunciadas, mas no paralelo a crise política continua. Novas gravações reveladoras. Há uma semana a mira está voltada e centrada para o presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Não tem fim aí a repercussão da Lava Jato, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente a crise, ela interessa os setores da classe dominante, porque o povo é quem sofre com essa crise toda, como eu já tenho dito aqui em outras vezes, em outras oportunidades no meu comentário. Isso é uma crise, da burguesia brasileira, da classe dominante. Tanto é que ela não está numa Câmara Municipal, ela não está num Estado, ela não está no âmbito das federações, ela está no âmbito federal, ela está em Brasília, no coração do poder. Ela atinge exatamente os grandes líderes nacionais, os caras que decidem a respeito de tudo, porque eles lideram bancadas numerosas. A gente sabe disso, tanto no Senado como na Câmara. Aquele Eduardo Cunha, o poder que ele tinha dentro da Câmara era impressionante, então precisou vir o Janot e depois o Supremo para afastá-lo do poder, porque senão ele não saía. Entendeu? E depois que caiu Eduardo Cunha na Câmara, como você já adiantou em outra oportunidade que eu estive aqui, a bola da vez seria o presidente do Senado. Por quê? Se Cunha estava segurando o processo contra Dilma, ele segurou até enquanto pôde. Enquanto não pôde, ele tocou para frente. Mesmo assim, ele caiu. E o Renan está presidindo o Senado. E ele tomou uma posição também bastante questionável, né? Porque ele não ficou nem a favor nem contra, ele se manteve neutro. Você antecipou essa postura dele aqui, né? Exatamente após um contato com o próprio senador. Exato. Ele só votaria se fosse o voto de empate ou desempate, né? Mas institucionalmente não era obrigado a votar. Você acha que a pressão contra o Renan se deve ao fato dele estar na linha sucessória também da presidência ou por conta do seu nome aparecer em algumas delações também na Operação Lava Jato? A cabeça dele, do Renan, foi pedida nada mais, nada menos do que pela Fiesp, pela Grande Federação da Indústria de São Paulo. Isso reflete no editorial do Estadão. Quando eu disse aqui que quando a gente quer saber o que pensa a burguesia paulista, a gente lê o editorial do Estadão, isso preocupava o Renan. Entendeu? Essa classe dominante aí, ela quer aproveitar a Lava Jato para também fazer uma limpeza na política nacional, envolvendo as grandes lideranças. Então é Renan, é Sarney que estão aí na bola da vez. E outros que fazem parte também do guarda-chuva do poder. Um detalhe importante, dando sequência ao seu governo aqui em Alagoas, Renan filho do senador Renan, tenta buscar uma agenda positiva. Hoje, inclusive, está na periferia aí da capital alagoana e o repórter Marcelo Rocha está ao lado do governador nesse momento. Ele repercute detalhes sobre a crise ou aí a questão é só agenda positiva, Marcelo? Me dê um minuto com o governador. É igual, vou descer agora. Eu não posso não. Eu estou obeso para descer. Marcelo está com... São pequenas obras e grandes mudanças, é assim nas grotas. Rádio Jovem Pan, bom dia, governador.
Bom dia, é uma grande satisfação. Estamos aqui no Peixoto, no Jacintinho. Vamos descer agora a Grota do Pau d'Arco para lançar esse programa, que foi um compromisso que eu tive com o Maceió na minha campanha, depois de ter realizado mais de 50 reuniões na capital do Queremos Ouvir Você. Nós chegamos ao lançamento desse programa, que são pequenas obras, grandes mudanças para os alagoanos, os maceienses que vivem nas grotas. Investimento de quanto, governador, nessas grotas? Serão investimentos de 10 milhões de reais em muitos bairros de Maceió, e os senhores vão acompanhar nos próximos dias a gente lançando praticamente todas as semanas, numa grota diferente, os investimentos para melhorar o acesso às grotas, facilitar a vida de idosos, de portadores de necessidades especiais, de crianças, a descida com mantimentos, vias de acesso para carrinhos de mão, pontilhões para evitar que as pessoas passem por dentro dos córregos, muitas vezes sem condição de esgotamento sanitário. Sobretudo as crianças passam por dentro dos córregos. Nós vamos fazer os pontilhões, vamos humanizar as grotas de Maceió com investimentos. São mais de 300 mil maceioenses que moram em grotas. Por isso, pensar nas grotas é pensar nesses maceioenses e melhorar Alagoas. A crise em Brasília, Marcelo. São coisas pequenas, às vezes, que essa comunidade pede, né? Você sabe que na vida a gente acha que as soluções para os problemas, elas são soluções mirabolantes, mas não são. Normalmente, a solução dos problemas está do nosso lado. As necessidades das pessoas são necessidades simples. O que o cidadão quer? Depois de um dia de trabalho, um dia de chuva como esse que a gente está aqui, depois de um dia de trabalho, o cara quer chegar em casa, tendo uma escada que dê condição para ele chegar sem escorregar. Ele quer descer com um bujão de gás, tendo aonde segurar. Ele quer poder carregar para cima da grota e para fora a sua bicicleta. O portador de necessidade especial quer ter um tratamento diferenciado, de maneira que obras como essa são fundamentais, porque elas se relacionam com o dia a dia do cidadão, que é o chegar, o sair de casa, ir ao trabalho. Você sabe que tem vezes que as pessoas ficam com preguiça, cansados de voltar para casa, porque sabe que vai ter que descer uma escada de 200... Adoece é complicado. Quando adoece é complicado, uma escada de 200 metros feita no barro. Quando chove, ela derrete. De maneira que fazer isso é se preocupar com a vida real das pessoas. Governar hoje é se preocupar com a vida real das pessoas. E o que nós estamos fazendo aqui é isso. Governador, essa situação em Brasília prejudica para recursos para vir para Alagoas, essa história de grampo? Hoje ninguém pode estar numa festa, num encontro que alguém está gravando. Que leitura faz o governador dessa situação em Brasília? Hoje quem for conversar, suponha que está sendo gravado pelo celular e até pessoalmente agora. Eu acho que é o seguinte, essas obras que nós estamos fazendo aqui, elas são obras onde a gente vai aplicar recursos próprios do Estado de Alagoas. Nós não estamos dependendo aqui de recursos federais, porque nesse momento, verdadeiramente, não tem sido fácil para todos os estados do Brasil conseguir recursos federais, dado a situação econômica do país. Mas nós estamos fazendo valer cada centavo aqui em Alagoas. E voltar a investir em Maceió, tanto nas pequenas obras, grandes mudanças, quanto nos eixos viários paralelos a Fernandes Lima, quanto no início do viaduto da Polícia Rodoviária Federal, que vamos iniciar essas duas obras brevemente, como no início da duplicação da L101 Norte, que já iniciamos, a obra está andando e vai beneficiar muita gente na saída norte de Maceió. É o governo do estado mostrando, Marcelo, que a gente volta a investir na capital. Quando você olha Brasil afora, os governos investiram muito nas capitais, em mobilidade, em melhoria de acesso, em facilitação da vida das pessoas. Aqui em Alagoas a gente não conhece as obras do governo do estado, porque o estado esteve fora mesmo. Agora eu vou voltar com isso. Brevemente vamos iniciar o acesso do Benedito Bentes. Estamos construindo uma via de Rio Largo ao Benedito Bentes. Isso tudo junto, reunido, vai melhorar muito a condição de deslocamento das pessoas, o acesso ao local de trabalho. É fundamental que o Estado participe disso. E amanhã, com o pagamento, quanto injeta na economia? Tem pagamento amanhã, governador? Tem pagamento amanhã. Amanhã é dia 30 do mês, 31 do mês, a gente vai pagar cerca de 25% a 30% da folha. A maior parte, como sempre, vai ser paga no dia 10, mas o Estado vem honrando. Aliás, eu queria aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte. Ontem a Folha de São Paulo publicou os estados com maior dívida no Brasil. Alagoas foi o quarto estado com o maior comprometimento da sua receita corrente líquida com a dívida. O primeiro foi o Rio Grande do Sul, o segundo foi o estado do Rio de Janeiro e o terceiro foi o estado de Minas.
O quarto foi Alagoas. Veja que os outros 3 já atrasaram o salário. Isso significa que a dívida ela aperta muito. E aqui em Alagoas a gente tem feito das tripas coração para manter o salário do servidor em dia. Então, já que você me pergunta, amanhã, pelo 16º, sei lá, 17º mês, 18º mês, 18º mês do nosso governo, a gente honra os compromissos em dia mais uma vez, pagando o salário do servidor, e no dia 10 está todo mundo garantido também. Eu espero que eu possa levar Alagoas até o final assim, enfrentando essa crise com trabalho, saindo do gabinete. Eu tenho dito que governador do gabinete, Alagoas já teve muito. Eu quero ser o governador das ruas, por isso eu vou descer aqui hoje a Grota do Pau d'Arco, no bairro do Jacinti. Ok, Marcelo. Nosso governador, nesse momento descendo aqui com sua equipe, vai descer a Grota Pau d'Arco, que do Jacinti. Aí, Marcelo, a estrutura aqui, oi. O governador, ele não entra muito no debate da crise, né, em Brasília? Não. Ok, obrigado então, Marcelo. Segue você, Marcos Rodrigues, com o Supermanha da PAN. Bom, tá então a estratégia do governo do estado, Ricardo, dando sequência à sua chamada agenda positiva, nessa expressão que é adotada aí pelos governantes, mas obviamente ele acompanha, sabe, se relaciona com o pai que está na mira aí de muita pressão, mas ele tenta se desviar ao máximo dessa situação. Como é que você acompanha esse noticiário contra o senador? Isso é para levá-lo, de certa maneira, a perder influência em Brasília ou até a presidência do Senado? Eu acho que isso atrapalha a defesa da presidente Dilma, porque, apesar de tudo, o Renan não tem agravado a situação dela, e talvez por isso ele esteja também na alça de mira, né, da classe dominante, porque eles tiraram a Dilma, né, atingiram o coração do PT, que foi o Lula. E o Renan estava, de certa forma... A neutralidade favoreceria a Dilma. Exato, favoreceria a Dilma, e isso, né, a classe dominante, principalmente a paulista, ela não perdoa. Eles querem, de qualquer forma, né, tirar o Renan. Isso está no editorial do Estadão, eles estão procurando de qualquer forma. E esse cara da Transpetro, né, foi uma espécie de boi de piranha, né, de delação premiada para poder chegar até as grandes lideranças. Você observe que essas gravações, elas estão sendo vazadas de uma forma muito gradual, gradual, e ela não são gravações com pessoas do baixo escalão, nem do baixo clero, como se diz. É o Sarney, é o Renan, é o ministro, o Jucá, Fabiano Silveira, Fabiano Silveira. Então, pessoas que, de certa forma, fazem parte da base de sustentação do governo até então, que estão sendo solapadas. Como já caíram o Zé Disseu, já caíram o Genuíno, e depois os outros quadros do PT, de menor importância, mas caíram também, e agora os quadros do PMDB. Tanto é que o Michel está à frente, né, mas ele também está na alça de mira, porque também tem processo contra ele. Né? Ele está aí transitoriamente tentando, talvez, até livrar a pele dele, mas vai ser difícil. Se equilibrar. Porque se tira o Renan, o Michel também cai, porque eles fazem parte do mesmo partido, e o dinheiro que foi para esses partidos não foi só para um, foi para todos, entendeu? É lógico que a parte do Renan, digamos, tenha vindo da Petro, né? Mas tem outras subsidiárias da Petrobras que também, né, movimentam somas altíssimas, contratos milionários, inclusive com empresas no exterior, né, obras e empreendimentos no exterior, e isso tudo, logicamente, deve ter irrigado, né, o bolso dos políticos no Brasil inteiro. Tem um detalhe, né, para você que ligou o rádio agora, são 10 horas e 25 minutos, você está acompanhando o Supermanhã, o ponto alto da notícia. Aqui ao meu lado, Ricardo Rodrigues, ele é jornalista, experiente, correspondente nos principais veículos, né, do país, atualmente com a Folha de São Paulo, está aqui analisando a situação política aqui dentro da nossa programação. Há uma parcela dos petistas ou simpatizantes da presidente Dilma, a partir do que eu acompanho nas redes sociais, de que estão meio que diante das revelações, das gravações, em especial aquelas feitas com o Romero Jucá, aonde os políticos tramam
ou articulam a possibilidade da queda da Dilma para tentar segurar a Lava Jato e, consequentemente, salvá-los, né, como um todo. Os petistas acreditam que essas revelações podem ser benéficas para Dilma, a partir, inclusive, da declaração do senador Cristóvão Buarque, Claro. de que está se convencendo de que houve alguma manobra estranha para derrubá-la e que isso poderia fazer voltá-la ao poder. Você acha que essa possibilidade existe ou ela é remota? Ela existe, porque, afinal de contas, a Dilma, a pessoa dela, ela não foi afastada por conta da Petrobras ou da Lava Jato. Foi alegadas pedaladas que outros presidentes também cometeram. Então, na verdade, ela foi afastada por uma decisão política. Não foi por uma questão administrativa, como configura na desculpa daqueles que quiseram botá-la para fora, quiseram empichá-la, entendeu? Então, essa desculpa de pedaladas, isso aí é pano de fundo. Na verdade, ela saiu por decisão política dos caciques que controlam os partidos. Essas pessoas, muita gente ali é o baixo clero, pessoas que a gente não sabia nem que era deputada, apareceram para votar, e eles votaram por quê? Orientados por essas lideranças, que hoje estão sendo investigadas. Essas lideranças hoje estão sob suspeição. E se a gente for observar o que está nas gravações, a gente observa isso, que aquela casa de poder está praticamente podre. Entendeu? São poucos ali, dá para contar nos dedos os que a gente retira que não estão envolvidos em falcatruas, em eleições fraudadas. O Sérgio Machado chega a dizer, e o Renan concorda com o singelo que é o seguinte: Renan, você sabe que se o processo avançar só sobram 5 na casa. Pois é. E ele faz Então, quer dizer, tem alguma coisa... Isso, é o que a gente vê, porque a gente observa isso, Marcos Rodrigues. Não é de hoje que corrupção em processo eleitoral existe. Isso eu conheço corrupção em processo eleitoral desde que a urna era de lona. E o voto era no papel. E o voto era no papel. Quando a urna já chegava buchuda ao local de votação. Urna buchuda? Quando os votos urna buchuda, voto formiguinha, voto carbono, entendeu? Então tudo isso faz parte da fraude que os políticos utilizam, né, para chegar ao poder. E o voto espírita, que é aquele que a pessoa já morreu, vota também. Então, quer dizer, quando veio a urna eletrônica e dificultou o processo de fraude, o que é que eles partiram? Eles queriam chegar ao poder de todo jeito. E para chegar ao poder de todo jeito, partiram para comprar o voto. Diretamente do eleitor e nas listas de votação. Porque o eleitor, ele também se defende da fiscalização, porque ele não aparece. Aparece o nome dele ou o número, no máximo. Ou o nome ou o número do título de eleitor, entendeu? Então ele se esconde também no anonimato, ganha o dinheiro e o voto dele vai para aquele candidato que comprou o voto dele. E isso é o grande absurdo, porque a gente termina elegendo figuras estranhas que nem essas, a classe política cada vez mais envolvidas em falcatruas, e isso reflete no dia a dia. Quando a gente fala da corrupção, a gente tem que ver que está faltando merenda, a gente tem que ver que tem estradas ainda esburacadas. O próprio atendimento em saúde, né? Saúde, falta vacina. Tem órgãos públicos que dariam uma contribuição enorme para a nossa economia, que nem um laboratório, que nem o Lifal, que produzia medicamento numa terra onde as pessoas morrem, precisam de medicamento. Esse laboratório está para ser fechado. Então, isso é fruto da corrupção, do desvio do dinheiro, da má gestão. O dinheiro que era para estar circulando no município, ele vai para fora, às vezes vai para a empreiteira, vai para empresas de outros estados e às vezes até de outros países. Então esse dinheiro todo que foi confiscado, que foi roubado dos brasileiros, tem que voltar. Ele tem que voltar, ser repatriado e ser distribuído para as pessoas.
distribuído através de casas, através de bolsas, através de estudos, através de equipamentos, através de coisas que possa facilitar a vida da pessoa na sua renda, no seu dia a dia. Por que não distribuir equipamentos? É verdade. Para a pessoa poder usá-lo e ter uma renda, dali gerar uma renda. Ricardo, para a gente voltar para o tema original, considerando que as gravações derrubaram Jucá, você acha que o que foi revelado até agora compromete o ministro da Transparência a ponto de provocar sua queda? O Fábio Silveira pode cair? Você vê que até o ministério que foi atacado, que está aí também forçando a barra para barrar a Lava Jato, é da Transparência. Então, quer dizer, uma ironia. Como é que o cara se envolve com tá nessa bandalheira toda, ele assume o Ministério da Transparência? Que transparência ele tem? Ele conspirando contra o país, contra uma operação, nos bastidores do poder, entendeu? E depois aceitou fazer parte do ministério e assumir uma pasta da transparência. O assunto é destaque agora na Globo News. Dá um sobe-som aí, Diogo, para a gente ouvir mais detalhes. Está lá o Fábio Silveira. Eu acho que deveria voltar a CGU antiga. Que é o que os próprios servidores reivindicam. Exato. Voltar à estrutura antiga, o nome antiga, e uma pessoa de carreira que faz parte do quadro, um grande técnico, respeitado, eleito pelos servidores, deveria assumir. Porque todos os órgãos de controle e transparência, eles devem ter pessoas idôneas na sua Olha gestão. O assunto lá do Estado. Ao contrário, tá tudo em nada, né? Vamos ouvir. De Machado, de Renan Calheiros, de Fabiano e de Bruno Mendes. A TV Globo pediu ao professor da Unicamp e perito, Ricardo Molina, que também analisasse a gravação. Ele disse que, acima de qualquer dúvida razoável, a voz é de Fabiano Silveira. A certa altura, Sérgio Machado lê alto um depoimento do ex-diretor da Petrobras e delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa. Eles ouvem as acusações e os argumentos de defesa de Machado. Sérgio Machado se dirige a Fabiano e diz que as explicações que tem são contundentes. Bruno critica a cobertura da imprensa. Esse foi o motivo, Fabiano, que eu queria dizer para você vê que as explicações estão aí, você vê que são todas contundentes. Tudo que eles falam, a imprensa só dá. Você acredita que os caras tiram para Em seguida, Fabiano faz um comentário sobre a situação de Sérgio Machado. Diz que ele deve procurar o relator da medida cautelar para prestar esclarecimentos. Eu concordo com a sua posição de ter não sido objeto de uma medida cautelar. Ele está orientando, né, Ricardo, ali meio que uma consultoria informal, como o Sérgio Machado, que foi uma pessoa colocada pelo senador José Renan Calheiros na Transpetro, deve agir em relação à operação. E você já não aparece a foto na Globo News do Bruno, que é um advogado, é Bruno Mendes. Bruno Mendes, ele é alagoano. Alagoano, é uma pessoa excepcional, um advogado muito competente. E ele já assessora o Renan há muitos anos. Há muitos anos. É da confiança, é uma pessoa muito afável. Então não é novidade para você aparecer. Eu acho ele ali, o Bruno ali, está completamente normal, porque ele é assessor, ele é amigo do Renan. Ele frequenta a casa do Renan, não é de hoje. Agora, o Silveira, eu acho que ele está ali numa situação mais complicada, porque aceitou a função pública, apesar dele ser funcionário do Senado, já ter trabalhado lá com o Renan, porque ele além de senador, é presidente, né, ele ter participado dessas conversas e depois ter assumido o ministério, aí eu acho que foi uma atitude errada da parte dele. Ele poderia ter declinado do convite e não ter aceito, porque ele participou de conversas, né, e essas conversas são comprometedoras, entendeu? São comprometedoras, e ele está no meio, e ele pode perder, do mesmo jeito que o Jucá foi afastado depois que as gravações vieram à tona, ele pode ser também exonerado e até preso, porque estão todos num conluio para tentar barrar a Lava Jato e, com menos do que isso, volta a descer. Pedir a prisão do ex-presidente Lula. O Lula estava para ser preso com menos do que isso, né? E agora? E essas pessoas que estão aí também conspirando contra uma investigação,
correta, que essa investigação da Lava Jato, isso é patrimônio nacional, isso é que nem a Operação Mãos Limpas, quando houve lá na Itália, que defenestrou praticamente a máfia e estava infiltrada na política, no dia a dia do serviço público na Itália, entendeu? Então aquela operação foi muito importante, né? Do mesmo jeito que a Operação Lava Jato aqui no Brasil, e ninguém vai recuar mais não. Agora a Lava Jato vai até o fim. Perdeu o controle, né? Se eles achavam que podia controlar, perdeu o controle. Perdeu o controle completamente, e eles vão pagar caro com isso, porque existem provas robustas de que eles participaram, que as eleições foram fraudadas. E talvez caiba ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, uma explicação ao eleitor brasileiro sobre essas denúncias que tramitam lá. Porque até agora o TSE também não se posicionou. É um acordo importante, que a gente, quando vota, a gente acredita que o nosso voto está indo, sabe, para aquela pessoa que a gente escolheu, para governar o país, para ser um deputado estadual, federal, enfim. Então, é preciso que a Justiça, a Alta Corte Eleitoral, também dê uma explicação ao país, porque se houve essa bandalheira toda, o que está claro é que essas empresas que prestaram serviço e tinham contrato com a Petrobras e suas subsidiárias, desviaram o dinheiro para campanhas políticas. E isso foi desaguar onde? Na Justiça Eleitoral. É por isso, Marco Rodrigues, pode observar que quando eles se defendem, eles dizem, não, eu recebi dinheiro e prestei conta e declarei a Justiça Eleitoral. Mas não gastaram na campanha. Ou se gastaram para comprar voto. Ricardo Rodrigues, vamos voltar na segunda, senão a gente vai gastar tudo hoje. Não podemos gastar. Tem que ter um crédito para a próxima semana. Muito obrigado aí pela sua presença. Vamos agora à nossa participação na Rede Jovem Pan News. E o Ricardo volta na segunda, com novos fatos. Até lá. Se Deus quiser. Vamos lá.